Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural do curso de Biblioteconomia da Faculdade PEMIG. É uma alegria imensa, né? Nós podemos receber a professora Magda Almada. Nosso semestre já começou desde o início, né, de fevereiro, com as aulas de nivelamento, né, onde nós recebemos várias pessoas bacanas, com várias temáticas distintas, né? Para nós podermos dialogar. E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante para o bibliotecário, de modo geral, né? A professora Magda vai explanar para a gente aqui sobre a preservação digital, que é um tema que ela se dedicou também no seu mestrado. Então, seja muito bem-vinda, professora Magda. Sejam todos muito bem-vindos, em especial aos alunos da Faculdade PEMIG, que este semestre, né, possa ser para todos nós muito produtivo, de muito diálogo, né, de muito crescimento pessoal e profissional para todos nós. Professora Magda, seja mais que bem-vinda, é uma alegria poder recebê-la, viu? Gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade e interesse em estar aqui conosco. Boa noite a todos. Eu que agradeço, né? É muito gratificante, enfim, estou lisonjeada de estar aqui com vocês, porque será uma troca, né? Um bate-papo, e espero poder estar atendendo as dúvidas, as questões que possam estarmos aqui, né, nessa conversa. E agradecer muito a professora Emanuela, a professora Suelen e a todos os presentes, né? Em especial aos colegas que eu vi aqui no chat, a Sucena, o Pedro, o Gabriel, que são aqui do Rio, né? Onde eu nasci, moro, trabalho. Então, agradeço muito a presença e a presença de todos os alunos que tiveram interesse nesse segmento, né, da nossa área, que também é uma atuação muito importante que podemos ter. A aula é sobre os bibliotecários e a preservação digital, como aula inaugural, como uma proposta de trabalho, né, para o Dia do Bibliotecário. Alguém está com o áudio ligado. Então, eu sou Magda Almada, eu sou bibliotecária pela Unirio, fiz pós em gestão da informação e o mestrado em preservação e gestão do patrimônio cultural. E nesse objeto de estudo, a proposta era a preservação digital do acervo, né, sonoro da Fiocruz. Então, por isso, esse meu interesse na preservação digital, desde 2013, no grupo da Rede Cariniana, que é de Serviços de Preservação Digital no Brasil, e, enfim, desde sempre, né, próxima dos estudos, das práticas relacionadas à preservação digital, que é também um segmento, né, uma possibilidade, uma linha de trabalho para o bibliotecário, né? E muitos bibliotecários não sabem ou ainda não têm essa noção dessa proporção. Então, pode passar, professora, por favor. Então, qual o profissional que precisa se interessar pela preservação digital? Eu percebo que todos, mas como nós estamos aqui falando dos bibliotecários, os bibliotecários em especial, porque nós é que usamos, utilizamos e reutilizamos os metadados, desde o momento da descrição, da representação descritiva daquela obra, né? Na catalogação já tem ali os metadados mínimos descritivos que precisa conter numa preservação digital. Então, assim, a catalogação que muitas às vezes acham, poxa, mas é tanto detalhe que tem que contemplar, mas ver como que já é importante que desejo que minha fala faça ser entendida que tudo está interligado, né? Então, desde a catalogação, que tem alguns colegas que não gostam, mas ela tem uma importância hoje. Tem alguém com o microfone ligado, eu não sei quem é, você pode mutar. Lucimauro, o telefone, o seu fone está ligado, por favor. Obrigada, Valquíria. Então, desde o momento da catalogação, nós já conversamos com a preservação digital sem saber, né? Porque para eu ter a preservação digital, eu preciso dos metadados mínimos descritivos, né? Daquela obra, daquele periódico. Então, as bibliotecas, os arquivos ou os museus precisam do seu objeto digital. E eu vou repetir esse documento, porque o CLE já tem essa abordagem de que são documentos. Né? Eles vão ter a versão digital, mas tem o documento bibliográfico, o documento arquivista, o documento museológico. Não sei se vocês já
se aproximaram da obra de Otlé, se vocês já tiveram alguma aula que mencionou, mas seria importante, né, ter alguma aproximação para vocês, de repente, entenderem melhor, ou se vocês quiserem que a gente converse mais sobre, né, porque tudo está interligado. Pode passar, professora, por favor. E para que a preservação digital? Aí eu peço licença que eu coloquei esse meme, com o celular no meio, né? E todos os outros dispositivos, falando que ele tirou as funções, então todos iam, né? Falar assim, você tirou nossas funções, então vamos eliminar aqui o celular, porque ele tira foto, ele é agenda, ele é o próprio telefone, ele é despertador, ele tira mensagem, gera mensagem, né? Mas esses outros dispositivos, eles foram só menos usados, porque eles não avançaram no que precisava, de repente, avançar, mas eles não deixaram de existir. Então, o que eu quero dizer para que a preservação digital é que o papel ele não vai deixar de existir. Nem tem sentido ele deixar de existir. Ele vai continuar sendo representante digital. O, porque sem o papel, né, sem o representante digital, sem a obra física, sem o documento físico, bibliográfico, não tem a preservação digital, porque nós vamos precisar fazer a digitalização, né, daquela obra para depois seguir para a preservação digital, né? São processos, são etapas, né? Então, assim, por isso que às vezes eu fico muito preocupada quando eu ouço os colegas falando que vai ter preservação digital, então acabaram as bibliotecas, acabaram os bibliotecários. Não, é mais um trabalho para o bibliotecário. Porque dentro da preservação digital tem bibliotecário que participa de várias etapas. Então, tem etapa da preservação digital, né? Que tem, para cada etapa tem um bibliotecário trabalhando. Então, assim, é mais um nicho, é mais um mercado de trabalho. Então, precisa da obra, porque sem a contextualização profissional, não tem preservação digital. Por isso que assim, não tem sentido falar que as bibliotecas vão acabar, que os bibliotecários vão acabar, que tudo que é físico vai acabar. Não, você vai selecionar o que de físico vai ser preservado, né? Precisa ter esse planejamento, esse fluxo de trabalho. Mas que o bibliotecário vai acabar, eu fico até triste, porque não tem sentido. Se trabalha com a informação e tudo tem informação, e se tudo tem informação, precisa avaliar se essa informação precisa ser informação digital. Então, assim, aconteceu isso e as máquinas, né? Agora que é hora de ampliar, verdade, professora. E, enfim, esse meme era para dialogar isso com vocês. Pode passar, professora, por favor. E quando a gente pergunta assim também, qual profissional que precisa se interessar, Sônia Boeres, né, que é uma das primeiras mulheres bibliotecárias, né, a trabalhar com a preservação digital no Brasil, ela nos estudos e nas práticas dela, ela fala que a preservação precisa ser uma preocupação de todos nós bibliotecários, produtores ou detentores da informação, e dos grandes responsáveis dos acervos, né, das instituições. Gisele, muito obrigada, à tua disposição. Dos acervos digitais e assim estabelecer uma política de preservação. Nós não fazemos política de seleção, uma política de formação e desenvolvimento de coleções. Então, desde esse momento que nós fazemos essa política, pensando na preservação digital, é válido, né? Precisa ter um item dentro da política sobre preservação digital, porque faz parte do plano de contingência de uma biblioteca, faz parte das práticas, das atividades de uma biblioteca. E para cada setor da biblioteca é possível, né, é válido, é necessário ter um projeto para eu preservar os periódicos. Então, eu vou avaliar, vou propor se são os últimos 10 anos desses periódicos, se são os últimos 5 anos, como que eu vou preservar esse periódico? Então eu vou preservar só os livros, mas tenho livros raros na minha biblioteca, então eu vou começar pelos livros raros a fazer esse plano, né? Esse fluxo de trabalho, essa proposta de fazer a preservação. Então, veja, para cada material da nossa biblioteca, é possível aplicar um projeto de preservação digital. Por quê? Porque para cada material desse, para cada obra, é uma necessidade diferente. Então, a necessidade de uma obra rara não é igual exatamente, né? Vão ter similares, pontos similares.
de um periódico, são outras necessidades. Se a minha biblioteca, se eu trabalho numa videoteca, e ela foi toda trabalhada, né, no aspecto bibliográfico, que, enfim, pode ser trabalhada no aspecto arquivístico. Então, eu vou ter que ter outra abordagem. Vou precisar saber o que é necessário, ver as boas práticas que está sendo feita, entrar em contato com instituições que fazem, colegas, né, para eu saber. Então, assim, pode passar mais uma vez, professora, por favor. Acho que faltou uma palavra aqui. Não sei se vem. Isso. Então, os estudos e práticas que temos nesses últimos 25 anos de preservação digital no Brasil, a partir da rede cariniana, né, que é a Rede Brasileira de Serviços de Preservação Digital, junto com a troca das instituições a nível nacional e agora há um tempo europeu, né, onde entra a Espanha, entra Portugal, entram outros colegas, justamente para fazer essa troca. O que eu estou fazendo aqui que deu certo, o que eu posso acompanhar, como que eu posso fazer um acordo de cooperação, porque sozinho nós não conseguimos. A verdade é essa. É um processo muito longo, é um processo que tem muitas etapas, então precisamos realmente unir forças com outros colegas que já estão fazendo, para nós também conseguirmos ter visibilidade, ter essa otimização com o trabalho da biblioteca, né? Com os recursos e produtos que a biblioteca oferece, que são muitos, mas agora tem mais esse desafio com a preservação digital. E já existe, né, há um tempo, o Dia Mundial da Preservação Digital. Quando eu trago esse slide, é só para confirmar que a preservação digital é inadiável. Então, quando eu digo que a preservação, quando eu quero dizer que a preservação digital é inadiável, eu estou dizendo que termos uma política de formação de desenvolvimento de coleções é inadiável. Ter uma política de informação de embargo para as nossas publicações é inadiável, porque eu preciso do físico para poder fazer a preservação digital. Então, assim, como que está esse físico? Eu tenho um plano de contingência na minha biblioteca, né, o plano de contingência que prevê a gestão de riscos, que faz todo o mapeamento, diagnóstico do nosso acervo, né, de periódicos, dos livros todos, se tem mídia. Então, eu preciso ter, né, digamos, esse inventário, porque quando eu faço a preservação digital, eu tenho a versão digital também. Eu tenho o inventário digital de tudo, de todo o acervo que foi contemplado fisicamente. Então, nesse diálogo, né, que eu sempre sigo, que é inadiável por isso, porque se eu não cuido, se eu não trato, se eu não faço uma preservação física, aí a digital fica comprometida, porque a física já está comprometida. Então, por isso que é importante o físico estar bem alinhado no fluxo de trabalho para eu partir para a preservação digital. Tanto que tem obras que, se precisam de uma conservação, eu preciso que passe, né? É o primeiro passo, passar para a conservação, para depois passar no projeto de digitalização, e aí sim ela participar, ela está lá na ponta, que é o projeto de processos de preservação digital. Pode passar, professora, por favor. E nós, bibliotecários, pode passar mais um pouquinho, professora, aqui, acho que faltou uma frase. E nós, bibliotecários, nós somos responsáveis porque as bibliotecas elas mantêm as coleções para o uso permanente e o acesso a longo prazo. Então, com isso, nós temos um mercado de trabalho, né? Já que nós trabalhamos com a informação o tempo inteiro. E dentro da palavra informação, tem a palavra ação, que nos faz ter esse movimento, né? Então, quando eu ouço alguns professores, às vezes, ainda mencionam que a biblioteca ela é estática. Eu falei, não, ela é estática para quem não está naquele movimento, mas ela é dinâmica, ela é um organismo em crescimento. Então, mas ela cresce, o acervo, junto com o profissional, né? É uma troca. Os profissionais, eles crescem junto com o acervo, porque você vai aplicando o que você busca, né, para melhorar, e você vai tendo outros conhecimentos e gerando, né, a sua gestão do conhecimento. Então, assim, é uma troca para ambos os lados, para a instituição, para o profissional. Então, assim, a biblioteca é um organismo em crescimento. E quem está trabalhando nela também está crescendo, porque também está aprendendo, também está trocando. E as instituições nacionais que são pioneiras em trabalhar com a preservação digital é a Fiocruz, né, com o ICICT, e no ICICT tem a rede de bibliotecas, que tem essa atenção, essa prática,
a partir dos projetos de digitalização, a Vídeo Saúde, que tem tanto projeto de digitalização quanto o próprio da preservação digital, o Arquivo Nacional, que aí é toda uma abordagem arquivística, mas muitos apontamentos desse documento você consegue adaptar para a realidade de bibliotecas, né? Os colegas do museu bebem dessa fonte também para adaptar para a realidade deles, centro de memórias, unidade de informações, e porque foi um documento traduzido da Unesco, então é super importante você ter essa contextualização, estar próximo do que foi traduzido, o que contempla os pontos, né, que são abordados, os aspectos legais que são necessários, os aspectos humanos e os institucionais. Então, assim, é importante. A Biblioteca Nacional, que fez a sua política de preservação digital, e a Câmara dos Deputados de Brasília, que foi a primeira no Brasil a fazer uma política de preservação digital do seu acervo. Então, assim, são instituições que estão, assim, a esse tempo, né, dedicadas a sempre avançar, a sempre completar as etapas para ter uma preservação digital completa. Pode passar, por favor. Ou uma preservação digital total. E a preservação digital? A preservação digital, eu fico fazendo aqui o meu mapa, né? Para senão eu falo dessa, senão eu vou ficar prolixa aqui com vocês. Eu também trouxe esse outro meme, peço licença para usar esses memes, mas para poder interagir, né, com vocês que são jovens, são jovens. É que teve essa evolução, né, dos suportes. E aí tem uma outra grande discussão se estar na nuvem é uma preservação digital. Aí é uma outra discussão, porque precisa saber assim como que é esse backup dessa nuvem, qual é a ferramenta utilizada, qual é a plataforma, o que contempla, porque o recurso tecnológico é fundamental, né, para a preservação digital, mas precisa saber a gestão de risco, né? Gostou, professora. Obrigada. Precisa saber assim o risco que ele proporciona, porque se o objetivo geral da preservação digital é ter o acesso a longo prazo, né? Vou fazer a preservação digital de todo o meu acervo. Então, vocês que estão em Minas, quem estiver na Paraíba, quem estiver no Pará, vai poder acessar, mesmo, né? Não vai precisar estar aqui no Rio. Por quê? Porque ele foi preservado, ele está lá digitalizado, um PDF barra A, porque é o PDF para digitalização. Então, ele vai poder ter um acesso a longo prazo, porque ele está como obra em preservação digital, e vai ter uma de disseminação da informação, que é outro ponto da biblioteconomia muito importante, né? Para todos. Então, assim, vai ter o acesso à comunicação, a produção científica vai poder ser divulgada, todos vão poder ter acesso à informação, né? A informação vai ser de domínio público e vai ser pública, porque tem diferença, né? Às vezes a informação é em domínio público, mas ela não está pública, ela está restrita. Então, tem essas outros artigos, né, com essa abordagem sobre a informação, que é bem interessante. E os princípios, né, da preservação digital, como eu falei que o objetivo fundamental é o do acesso a longo prazo, é o da longevidade, que é o acesso, né, a seleção, que aí precisamos, como que é importante uma política, né, aspecto, como que é importante ter uma política, como que é importante, eu acho que o áudio está ligado, como que é importante ter política de seleção e aquisição de obras, né, para o seu acervo, e para o acervo, e aí é bacana. Ou você faz duas políticas, uma política para o acervo físico, outra política para o acervo digital, né, com os e-books e os periódicos eletrônicos, né, que ficam dois projetos bacanas, ou você faz um Bastante, só. professora. Sim, tá dando Só quem microfonia? estiver com o áudio ligado, por gentileza, desligar, porque está dando um retorno muito ruim para a professora continuar falando. Pode continuar? Claro, professora, fique à vontade. Obrigada. E quem falou, né,
da preservação digital. Começamos com os bibliotecários lá na década de 60 nos Estados Unidos, devido aos metadados, devido à questão, né, da tecnologia e comunicação da informação, né, das TIC, mas quem de verdade se apropriou, devido à necessidade da integridade e da custódia do documento, foram os arquivistas. Então, eles começaram a se dedicar com uma. Eu acho que o microfone da professora Suelen está aberto. Segunda Valquíria, obrigada. Então, retomando, os bibliotecários já tinham todo o trabalho com a preservação digital, já estava encaminhado, quer dizer, já está encaminhado. Mas naquele momento ainda não se tinha essa visão, né? Nós ainda não tínhamos essa visão do quanto que a preservação digital é o mercado de trabalho para nós. Então, quem viu que seria um mercado de trabalho e os arquivistas viram. E aí começaram a beber na fonte, né, da CR2, do MARC 21, devido aos metadados descritivos que precisa para poder submeter a um pacote de documento digital para poder ele ter a preservação digital. Então, eu preciso dos metadados descritivos, os técnicos, os de gestão de direito, porque a própria ferramenta, né, chamada arquivemática, ela gera os de preservação digital. E aí você, claro, vai confirmar se aqueles que ela gerou vai atender, se está ok, né? Apesar que ele mesmo também já fala, se tiver algum metadado que esteja inconsistente, ele avisa lá em vermelhinho que não gerou, né, não gerou a preservação digital daquela obra porque não tinham os metadados mínimos que precisam. Mas você vê, os bibliotecários estão envolvidos com tantas frentes de trabalho e às vezes nós não nos damos conta, né? E a biblioteca digital já foi um início para essa abordagem, para esse trabalho, que foi apresentado a partir dela, né, das bibliotecas digitais e bibliotecas eletrônicas. Um agrupamento de perspectiva que se tinha requisitos associados às atividades da preservação digital. Então, o processo da preservação digital tem grandes 4 sistemas, né, ou subtemas. E nesses 4, que eu vou falar que são os maiores, mas existem outros, cada, cada subtema desse é um mercado de trabalho para o bibliotecário, que é a produção, né, da informação, a produção da gestão de acervos, gerenciamento que faz desse caminho, né, dos acervos, do acervo que foi produzido, ou que está detido, acumulado na instituição, as estratégias de preservação digital que precisa ter naquele acervo, né, cada acervo tem estratégias próprias, porque cada acervo é único, e porque tem a necessidade da instituição, e, enfim, do próprio leitor, e a certificação digital. Outra atividade é que tem o bibliotecário para metadados, que aí se debruça em toda essa metodologia que precisa ser adotada, e o curador digital, que também é outro mercado de trabalho para bibliotecário que está ligado à preservação digital. Então, tem bastante literatura nacional, tem estudos, tem práticas, tem grupos de estudo. Então, assim, é bem bacana, né? E apenas países como Estados Unidos, Inglaterra, Brasil, Austrália, Alemanha, Holanda, que produzem documentos a respeito da preservação digital. Pelo que eu lembro, a França também, mas a França tem uma abordagem, e Portugal, muito com a ciência aberta, a ciência de dados, mas aí eles mencionam ali, naquela abordagem, menciona a preservação. Eu ainda não tenho a informação de que eles estão assim nessa, né, debruçados. Acredito que sim, né? Porque a França é muito e Portugal são muito pioneiros em muitas abordagens. Mas que eu lembre, eles estão mais dedicados a essas abordagens, que também é um outro mercado de trabalho, de pesquisa, de estudo para nós bibliotecários, né? Mas é só realmente para fazer esse diálogo. E alguém quer falar? Perguntou? Que eu abri o áudio, eu fiquei na dúvida. E por que a aplicação e para que a preservação digital, né? Porque sem a aplicação das técnicas da preservação digital, não existe a garantia do acesso a longo prazo, como a gente está falando aqui o tempo todo, da confiabilidade e da integridade das obras digitalizadas. Se precisa que seja selecionado, né? Através da política,
Normalmente, um plano de preservação digital, ele sofre atualizações, porque naquele momento que ele foi construído em 2024, então foi naquela necessidade. Mas houve atualizações, né, tecnológicas, de aspectos legais, institucionais. Então, daqui a 2 anos, vamos fazer uma atualização, né? Como a política, como o plano de contingência que as bibliotecas precisam ter, como a política de informação de embargo, a política de seleção e aquisição de obras, são ferramentas que nós utilizamos bibliotecários que precisam de atualização. Então, por isso que precisamos sempre estar em contato com os estudos e práticas de informações dessa área. Então, e quais são os critérios para a preservação digital? São conjuntos de atividade que determinam a manutenção das coleções digitais, né, e acervos. Elas definem as funções dos repositórios. Ó, tem os repositórios, que é outro mercado de trabalho para os bibliotecários, você fazer um projeto para os repositórios. E, nesse projeto, precisa mencionar a preservação digital, porque, senão, ele fica um, ele fica apenas com armazenamento e a gestão. Não está preservado, né? Porque para ele estar preservado, um repositório, ele precisa ser confiável, ele precisa participar de uma certificação digital, que foi um daqueles temas que eu mencionei, quer dizer, eu apresentei aqui, mas que o professor Miguel Arellano menciona, né, nos seus estudos, nas suas práticas. Precisa para estar em conformidade com a ISO, né? Se ele não tiver nessa conformidade, então ele não é um repositório de preservação digital. Ele é um repositório de acesso à gestão, a gestão daqueles acervos, né, que tiverem contemplados ali. Repositórios, processos e procedimentos, a comunidade-alvo, né, se são professores, se é comunidade interna, pesquisadores, comunidade externa. Então, assim, precisa saber, né, do que você vai atingir. A usabilidade da informação e a infraestrutura técnica, né? Quais são os recursos humanos, porque está precisando de ter profissionais na área de preservação digital que se dediquem aos estudos, às práticas. Ainda não se tem, né, profissionais que se têm interesse em se qualificar. Então, assim, é um mercado de trabalho que não tem mais como adiar. Propostas, né? Uma das propostas da preservação digital é que, por ela ser um conjunto de práticas dentro do gerenciamento de informação, ela é uma necessidade que atende ao ensino, e aqui estamos, né, para falar sobre a preservação digital, a pesquisa, onde tem vários projetos de pesquisa. A Rede Cariniana é uma rede que, entrando em contato, apresentando interesse, eles sempre, né, conversam e você participa, né, dos estudos, das práticas e da extensão, né? Tem um projeto de extensão na Federal do Rio Grande do Sul, que é de podcast, e é um projeto de extensão da biblioteconomia, da arquivologia, do museologia e ciência da informação, que é relacionado à preservação digital dessas entrevistas, né, desses documentos sonoros. Pode passar, professora, por favor. Aí aqui, sim, é uma ótima oportunidade, Débora. Eu digo e repito que, se você escolhe um segmento para você trabalhar, para você se dedicar como bibliotecária, eu acredito, eu confio que é difícil de você não conseguir, porque você está se dedicando, você vai se aproximar de quem está tendo estudos e práticas, das instituições, você vai fazer contato, porque o bibliotecário, a bibliotecária trabalha com informação, e trabalhar com informação é essa troca, é você fazer contato, é o seu network, é o seu movimento, de você procurar informações. Vou entrar lá no repositório da Fiocruz e vou ver o que tem lá de material sobre preservação digital. Vou entrar lá na Biblioteca Nacional e vou observar o que significa essa política de preservação digital. Tem uma revista brasileira de preservação digital, e lá tem inúmeros artigos, né, para material para pessoal, para nós bibliotecários, para arquivistas, museólogos, e tem a própria Fiocruz, que tem um programa de preservação digital. Porque normalmente a instituição ela tem um instrumento, né, que é uma política de preservação digital. No caso, a Fiocruz foi o programa, que também, né, a Biblioteca Nacional já fez a política
de uma vez, e cada setor da sua instituição faz o seu próprio plano. Então, se eu trabalho com as mídias da minha biblioteca, ou se eu tenho como trabalhar com as mídias da instituição que eu trabalho, seja uma escola, seja uma universidade, eu vou propor como eu posso estar fazendo o plano de preservação dessas mídias digitais, desde o momento que a abordagem desse documento vai ser bibliográfica, porque um arquivista poderia estar fazendo o trabalho, mas ele vai ter um olhar arquivístico daqueles documentos digitais ali que estão na web, né? Que estão na mídia, que estão no site, na memória daquela instituição. Então, eu desejo que vocês também sejam picados pelo bichinho da preservação digital e que dê tudo certo também e que vocês fiquem à vontade para a gente continuar trocando. Pode passar, professora, por favor. Então, aqui eu coloquei alguns possíveis desafios. Os desafios são todo tempo, né? Porque quando botamos a mão na massa, é que sabemos, né? Das dificuldades, dos desafios. A Sucena que está aqui, o Pedro, o Gabriel, eles têm essa aproximação com as práticas, então eles têm uma noção de como é. Então, quando você coloca a mão na massa, é que você percebe o quanto se desdobra a outros trabalhos, né? Outras práticas, outros mercados de trabalho que o bibliotecário atende. Então, uma primeira é a falta de metodologia. Então, a metodologia da adoção de metadados que serão adotados, né, para a preservação digital. Então, eu preciso fazer um levantamento dos metadados que existem, eu preciso fazer uma tabela. Olha quantas coisas um bibliotecário pode fazer, né? Eu preciso fazer uma tabela de depara, né, do MARC 21 para, que são os metadados descritivos, para o Dublin Core, que o Dublin Core que ele é aplicado, né, na preservação digital. Então, eu preciso fazer esse trabalho. É um trabalho também, faz parte das etapas da preservação digital. Então, a falta de uma metodologia, a falta de uma política, de um documento, né, que oriente como que faz, é extremamente importante para o nosso trabalho, porque senão, se nós não documentamos, nós que trabalhamos com a informação, fica tudo muito solto, a gente perde e aí tem retrabalho. E aí fica sempre o mesmo do mais e ficamos perdidos, é muito ruim, né? Então, por isso que é algo que é fundamental todo o tempo para o nosso trabalho, seja na preservação, seja qualquer abordagem, é o planejamento que tem dentro dele tem a organização. E esse planejamento ele pode ser revisto, atualizado todo o tempo, mas ele precisa existir para que você tenha uma metodologia, você tenha assim uma guia, um ponto de partida. Ah, depois que eu coloquei a mão na massa, eu vi que eu não vou precisar, então documenta, não vou precisar dos metadados por isso e por isso, por isso. Um repositório que não seja de preservação digital vai me atender. Por isso, precisa documentar. Até para quando, se for promover, né, um edital para ter um recurso de um projeto, já está tudo justificado, né? E sem metadados, não tem preservação digital. Os metadados são justificativa plausível para você submeter a um projeto de pesquisa, né? Eu vou falar FAPERJ porque é aqui no Rio, mas para as agências de fomento que existam. Então, se você deixar num projeto os metadados bem amarradinho, bem assim delimitados, alinhados, ele é justificado e plausível, e inclusive para a renovação de um projeto. Então, se nós não sabemos dessa informação, não sabemos que temos esse mercado de trabalho, perdemos, né, o espaço para outros profissionais. E a falta de política de avaliação, o impacto causado pela definição de critérios de seleção, que é o que eu venho falando, né, muito importante, é vital no ambiente digital. O documento digital, segundo Thomas, né, de 2006, Tomás, de 2006, o documento digital que não foi selecionado nas fases iniciais do seu ciclo de vida, né, do seu fluxo de trabalho. Virá provavelmente a se perder ou se tornar inútil no futuro. Então, precisa estar contemplado no fluxo de trabalho quais são os documentos, as obras que vão ser. Como eu mencionei, né, a falta de política
de descrição, a natureza, a tecnologia que vai ser adotada, a abordagem. Eu estou num ambiente de bibliotecas. Vou precisar, eu quero, né, apresentar para a reitoria, para quem for, um projeto de preservação digital. Então, eu vou buscar estudos e práticas em bibliotecas. Ah, eu estou numa escola, então eu vou buscar sobre escolas. Ou vou adaptar o que aconteceu em bibliotecas universitárias, o que eu posso adaptar para a minha escola. Mas, né, é válido, porque eu acredito que ninguém quer perder informação, né? Perder informação é prejuízo. Eu não acredito que nenhuma instituição, seja organizacional ou educacional, tenha esse interesse em perder. É um custo muito alto, né? E vocês também podem oferecer um projeto, né, uma proposta, a partir até dos e-books ou dos é, é, periódicos eletrônicos, né? O ponto precisa ter um ponto de partida para falar que vai gerar. Ah, que bom, eu não estou conseguindo ver seu nome. Então, eu não sei onde você procura as vagas, mas tem projetos de grupos de pesquisa, normalmente são grupos de pesquisa que relacionam. Mas se depois você quiser, a gente pode se falar por e-mail e aí a gente troca contato. Aí eles mencionam que tem vaga para trabalhar com preservação digital. Aqui no Rio, né, a Fiocruz trabalha, a Biblioteca Nacional, o Arquivo Nacional, a Casa de Rui Barbosa, mas assim, de maneira que possa até fazer remota, o IBICT sempre lança no meio do ano vagas, né, para bibliotecários trabalharem. Aí depois a gente troca contatos e tal. Assim, tem possibilidade, né? Mas grupos de pesquisa e de estudo, eles sempre divulgam o Rafaela. Então a gente se fala, tá bom? Ah, você também é do Rio? Ah, que bacana. Então tá bom. A vulnerabilidade física, né? Que é aquilo que eu tento sempre repetir, é que sem o físico não há preservação digital. Então a questão do físico é para que ele seja preservado e para que a versão digital dele tenha acesso a longo prazo e de uma forma global, né? Que todos possam estar acessando aquele acervo que estava só ali, em loco, só para aquela comunidade, só para aqueles usuários. Então ele passa a ter uma visibilidade, né? E não só o acervo, mas a biblioteca passa a ter visibilidade, né? E então é positivo para todos. E a vulnerabilidade lógica, ter atenção com a obsolescência, por isso que precisa ter um inventário digital, desde o momento que você faz um plano de contingência, é o plano para o acervo físico, né? Até onde a gente entende que sim, até onde a gente aprendeu na biblioteconomia ou na prática. Mas precisamos ter um plano de gestão de riscos, onde os metadados também são contemplados. Porque se tivermos 8 metadados, então nós não vamos conseguir ter a preservação digital, porque precisamos, no mínimo, ter 14 ou 15, porque são os metadados descritivos mínimos. Então, se falta o metadado, então compromete a preservação digital. E aí isso precisa estar em todo o plano da gestão de risco, porque já estamos no documento digital e elevada deficiência, né, da tecnologia. Então, assim, eu quero colocar tudo digital, mas eu preciso definir qual é esse tudo, né? Igual eu falei com vocês, precisa ter um projeto para os periódicos, um projeto para os livros. Ah, um projeto, eu tenho muito CD. Então, o que que eu vou fazer com esse CD? Eu consigo fazer essa conversão? E então, eu vou partir dos CDs, que são um volume menor do meu acervo, vou partir dos CDs. Então, vou fazer um projeto de preservação por digitais por CDs. O que que são esses CDs? São os TCCs. E o que que são os TCCs, as teses, as dissertações? A memória da produção científica da instituição, né? Quando nós falamos da memória, e aí vai também ao encontro do questão dos recursos financeiros, né? De você não ficar tendo perda. Isso já amarra um projeto, ou é possível de amarrar. A dificuldade de profissionais qualificados, que é aquilo que eu mencionei com vocês no início, né? Continua existindo, né? Poucos profissionais de biblioteconomia com interesse no assunto, né? Estamos ainda nesse com essa informação. Pode passar, professora, por favor.
E quando a gente fala dos alguns possíveis desafios, os desafios também acontecem no físico, né? Se nós não temos uma conservação apropriada, se nós não temos uma política, se nós não temos um plano de contingência, se não temos a catalogação adequada para depois o usuário, ou o leitor, desculpa, tem alguns que falam leitor, outros usuário, conseguir no OPAC fazer recuperação, que para isso que você faz a catalogação, para o outro conseguir recuperar, nem que seja de forma referenciada, né? Se não conseguir recuperar a obra toda, mas sabe que tem aquela referência para fazer contato. Então, assim, o desafio é constante. O que não podemos é continuar permitindo ou proporcionando que outros profissionais façam o nosso trabalho. Então, assim, resultados também, né, possíveis resultados, que são vários resultados, porque daqueles temas, né, aqueles subtemas que fazem parte da preservação digital que eu mencionei lá com vocês, que é manter uma infraestrutura, tanto de profissionais qualificados, quanto de tecnologia, e esses profissionais estarem cientes, né, dos aspectos legais que precisam estar documentado no projeto, né, no plano de preservação digital. Então, assim, essa questão é importante, porque preservar significa planejar e agir constantemente, segundo Moro Cabeiro, a professora da Espanha, né, Moro Cabeiro, 2019, já menciona, já confirma, né, nos seus estudos e práticas sobre isso. E a Espanha ela tem um destaque muito grande porque ela se dedica muito ao seu patrimônio bibliográfico. Então, ela faz essas práticas, né, de digitalização, de preservação, eles têm esse trabalho assim muito extenso com os bibliotecários. Fazer um fluxo de trabalho, alcançar o processo de preservação digital, nem que seja aquele inicial. Qual é o processo de preservação inicial? Eu fiz a conservação, se foi necessário, do meu acervo, para depois ele ir para a digitalização, mas ele já está catalogado completamente, com todos os campos necessários. Eu já defini quais são os metadados, descritivos, técnicos, porque os técnicos foram gerados na digitalização, que são do formato TIFF. E, assim, eu vou submeter à preservação digital, porque eu já gerei os metadados técnicos e descritivos, então eu vou poder submeter à preservação digital, pelo menos de forma inicial, né? Que é um pacote de informação, a partir da plataforma que, até o momento, é o Arquivemática, que atende, né, a preservação digital, porque ele está em conformidade com a ISO, então precisa fazer um fluxo de trabalho, e esse fluxo de trabalho, e todos esses resultados, né, esse passo a passo, sempre com atualização, porque depois que você coloca a mão na massa, é que você vê como que funciona a máquina. Então, será que eu preciso primeiro manter e depois fazer? Então, eu vou fazer primeiro o fluxo de trabalho e vou atualizar. Daqui a 6 meses vou olhar. Eu acho que com a prática precisa fazer esse pequeno ajuste aqui. E é essa a nossa tarefa, né? É nós sempre estarmos em contato com estudos e prática para nós nos atualizarmos, né? Porque se todos os trabalhos ficam simplesmente assim, estáticos, eles estão engessados. E aí não dialoga conosco que trabalhamos com informação, que trabalhamos com ação, com informar com ação, né? Com disseminação. Então, assim, tem várias palavras que usamos que têm ação. Evitar a obsolescência, e a obsolescência não é só tecnológica, é também humana, que é o que eu acabei de falar. Nós buscarmos sempre estudar, se atualizar, trocar os colegas, que é super importante, né? E os professores, Grácio e Madio, mencionam muito sobre essas questões dos resultados, pelas práticas que eles têm lá na universidade. Maximizar o tempo não significa que você vai ser rápido demais ao ponto de prejudicar seu trabalho, mas maximizar no sentido da preservação digital, ela poder participar, né, de otimizar o tempo das pessoas de acessar a produção científica de cada acervo. E eu deixei uma interrogação, mas eu dei uma interrogação provocativa, mas
Não, mas não leve a mal, é só para a gente trocar mesmo. O que que vocês completariam nessa interrogação? Mas não é obrigatório. Se ninguém quiser completar ou não se sentir à vontade, eu tenho aqui uma possível interrogação para poder conversarmos, né? Pode passar, professora, por favor. Aqui alguma das referências institucionais nacionais, né? Que é o Arquivo Nacional, que é aquele documento traduzido da Unesco, a Associação Ibero-Americana de Preservação Digital, a Câmara dos Deputados de Brasília, que foi a primeira a documentar, né, a estabelecer uma política de preservação, a Fiocruz no ICICT, na COC, e a Vídeo Saúde, que pertence ao ICICT, que é um acervo arquivístico de vídeos, né? A Fundação da Biblioteca Nacional, a Rede Cariniana, né, que trabalha com estudos e práticas. Pode passar, professora. E muito obrigada. E se, professora, sem abusar da sua boa vontade, se puder voltar no slide dos resultados para ver se alguém quer conversar sobre, eu também estou à disposição de qualquer outro slide que a gente quiser voltar. E muito obrigada mais uma vez pela Nos atenção de resultados? vocês. Eu sei que não é fácil ficar ouvindo algo que às vezes ou é diferente, né? Ou a gente ainda não tem interesse. Então, agradeço muito aqui pelo privilégio da atenção de vocês. Obrigada, Sucena, Pedro, Gabriel, professora Emanuele, Suelen, Débora, a Rafaela e todos os presentes, Valquíria. Eu que agradeço, professora, viu, por ter aceitado o nosso convite, pela sua presença aqui conosco. Foi um prazer, né, poder recebê-la aqui e te ouvir, né, aprender com você. Os nossos queridos alunos que tiverem alguma dúvida, algum comentário, eu já vi vocês bastante entusiasmados aqui pelo chat, tá? Podem conversar com a professora. Professora Magda, a gente tem alunos aqui em diferentes estágios da disciplina, né? Do curso, na verdade. Tem alunos que estão conversando, tem alunos que estão no terceiro período. Então, eu acredito que alguns termos possa ter sido familiar para alguns, outros nem tanto, né, para quem está chegando. Mas pelo feedback aqui que eu já estou vendo, acho que você contemplou a todos, viu? Kíria está aqui comentando, aula maravilhosa. Stephanie, adorei. Sandra, aula ótima. Pedro, muito incrível a aula. Renata, aula maravilhosa. Tem uma pessoa aqui que a gente não identifica o nome, mas que falou que está com uma aula maravilhosa. Renata comentou: acho que a tendência é crescer o mercado de trabalho referente à preservação digital. E o Pedro perguntou: qual a primeira dica que você dá para quem quer começar a se aprofundar em preservação digital? Muitas pessoas estão querendo. Ô, Pedro, obrigada, tá, pela sua presença. O Pedro é ex-aluno da UF, né? Fez biblioteconomia na UF. Ele é querido, está sempre assim atuante, né? Interessado. Então, eu eu confio, né? Que é esse interesse em saber dos estudos e práticas. E esses estudos e práticas, a rede cariniana, ela oferece, né? É super importante e também cai em concursos, é verdade. Ela ela oferece estudos e práticas porque tem várias universidades e instituições, né, como Fiocruz, Arquivo Nacional, Biblioteca Nacional, não sei se é caso de Rui Barbosa, e outros lugares no Brasil, aqui não lembro de todos, que participam, né, da rede cariniana. E qual é a participação lá? Você tem estudos e práticas. Então, a professora Emanuele, na instituição dela, teve a prática. Essa prática gerou um estudo. O que é esse estudo? É um documento, é um plano de preservação digital, é um fluxo de trabalho. Obrigada, Pedro. E na Marilano, que é um professor muito acessível, né? Um professor realmente de troca, de compartilhar, de crescer junto, de ouvir o outro. O que que você tem a dizer? O que que podemos somar aqui? O que que não somamos? Então, assim, é muito, muito gratificante. Então, assim, precisa estudar, mas você precisa, pelo menos, definir o que que você vai estudar. Ah, eu sou suspeita, eu gosto muito de metadados. Então, eu preciso estudar metadados. Eu preciso ir lá no Dublin Core, eu preciso ir na Library of Congress, eu preciso ir na Library of Congress e na Beach Library, porque o MARC 21, ele começou lá, né?
lá atrás. Então, elas se dividiram e foram só professora de preservação de... Sim, sim, Rafaela, porque lá no acesso aberto eu também tenho os metadados, né, os dados de pesquisa. Então, eu preciso fazer, se eu quiser fazer um plano de preservação digital para esses dados de pesquisa, que pesquisa que for, então eu preciso estruturar. Tem também. Tem trabalhos sobre, né? Tem isso, OAI. Viu como que você sabe? Você sabe, porque sem OAI não tem preservação digital. O OAI, ele é um modelo conceitual referencial que está em conformidade com a ISO. Então, se eu não tiver esse modelo, se eu não tiver estudado esse modelo, saber a estrutura que eu preciso fazer para o meu acervo, né, para o que eu for, eu não vou ter preservação digital, porque todos os outros lugares participaram. Então, primeiro eu preciso definir o que eu quero estudar da preservação digital. Se eu quero estudar os metadados, se eu quero estudar na parte de repositório, acesso aberto e preservação digital, né? É uma outra abordagem para o bibliotecário. Então, eu quero estudar sobre isso. Então, eu vou buscar estudos e práticas sobre esse segmento, né? Que o bibliotecário pode atuar. Eu quero estudar sobre preservação, metadados de preservação, né? Preservação digital, bibliotecas, porque os arquivistas e museólogos também podem. Então, vou lá nessa abordagem procurar estudos e práticas. E a rede cariniana, ela é uma referência, né? E na rede cariniana tem a relação das instituições que têm estudos e práticas para nos aproximarmos. Mas o primeiro pensamento que eu venho é eu planejar, eu fazer um plano, uma organização, uma metodologia minha, e ela vai ter atualizações, né? É isso que a gente também precisa entender, que todo planejamento tem atualização, porque se ele fica estático, ele engessa o processo. Então, ele precisa ser dinâmico. Ah, precisei acrescentar, precisei melhorar, né? Claro que você não vai fazer isso mensalmente, mas tem que ter uma atualização, né? Como os livros têm as edições, atualizações. E eu vou ver a abordagem de certificação digital. Tem muitos bibliotecários que podem trabalhar com certificação digital, está relacionado ao acesso aberto, ao repositório, então eu vou precisar me aprofundar nas ISOs. Quais são as ISOs mínimas que eu preciso saber para trabalhar com preservação digital? Né? Periódicos científicos, eletrônicos e preservação digital. É uma outra abordagem. Digitalização, né? Que muitos acham que escanear, eu digitalizei, que todo e qualquer scan serve para o processo de digitalização, mas não é todo e todos os scanners que servem, porque senão já teria resolvido o problema da digitalização. Precisa ver a máquina de digitalização que vai trabalhar, né? Você vai poder trabalhar com o seu acervo, primeiro, sem danificar a obra, né? E segundo, se vai conseguir gerar o TIFF, né? Pode colocar. Posso sim, com certeza. Pode deixar no último slide, professora Emanuele, por gentileza. Estou à disposição, obrigada. Se aquela máquina vai gerar os metadados mínimos do TIFF. E aí, a partir daqueles metadados mínimos que a maioria, né, das máquinas de digitalização oferece, você vai adaptar para você ou não. Ah, todos que estão aqui me contemplam, então tudo bem. Então eles vão participar lá dos meus metadados técnicos. Ah, não são todos que me contemplam, porque eu estou trabalhando com obra rara, então eu vou precisar de mais alguns. Então, assim, cada obra, né, tem a sua necessidade. Se é obra rara, se não é obra rara, se é obra física, né, tradicional, se é periódico, se são... Então, os CDs são outros tipos de metadados que você vai precisar trabalhar, tem metadados estruturais, metadados de gestão. Então, assim, são estudos, né? Você precisa primeiro direcionar o que você quer trabalhar dentro da preservação digital para, a partir disso, você se aproximar dos estudos e práticas. Eu fui lá no Egito, passei pelo Japão e voltei aqui para o Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. Eu não sei se eu te respondi, Pedro, desculpa, gente. Eu falo. Sim, pode falar, Mauro. Obrigada, Pedro. Mauro, ou quem quiser, pode abrir o microfone, pode falar, por favor. Estamos numa Sim, as democracia. aulas dialogadas são as melhores, né? Conhecimento é ampliado.
Então, eu vou ler o que o Mauro escreveu para você poder responder, tá, professora? O Mauro falou o seguinte: muito bom tema, mas queria perguntar o seguinte: saindo fora um pouco, estamos na era digital, ou seja, onde a maioria já nasceu digital. Exemplo, notas fiscais. O que me diz sobre o fato de digitalizar um documento físico para conservá-lo ser uma questão bem burocrática e cara? Ô, professor, obrigada. Mauro, eu não sei se eu entendi bem. Você falou de duas coisas, você falou de nota fiscal e você falou de obra rara? Foi isso? Mauro mencionou dois aspectos, né? Ah, É o sim. aspecto da informação que já nasce no contexto digital, né? Uhum. Como a maioria das pessoas hoje, né, que já estão nascendo nesse contexto, e ele mencionou como exemplo, né, as notas fiscais que hoje são digitais, e aqui ele completou falando que documentos, no geral, já nascem de forma online. E como que a gente, né, contrabalanceia esse aspecto de já tem a documentação que já nasce no digital, né? E por que essa documentação física que precisa ser preservada, ela ainda é tão cara, né, para fazer esse processo? Então, a documentação física, continua sendo cara porque ela trabalha com a memória, né? Com o conhecimento, com a história, com a cultura, com a salvaguarda ou daquela instituição, ou daquela empresa, ou daquele órgão. Tudo bem, Mauro. Ou daquele órgão. Então, assim, quando você fala de nota fiscal, até onde eu sei, muitos que trabalham com nota fiscal são bibliotecários documentalistas e arquivistas. Então, eles vão trabalhar já na forma digital, que são o nato digitais. Nato, né, no singular, digitais. E o que a gente está falando de acervo físico são os representantes digitais, que aí é uma outra coisa bacana. Tem metadado que só atende a representantes digitais. Então, você precisa estudar se os metadados vão trabalhar os representantes digitais e nato digitais. Porque tem desculpa a expressão, esse pulo do gato. Se pode trabalhar os dois ou não. Então, assim, e os documentos eletrônicos, né? Periódicos eletrônicos, os próprios e-books. Então, eles estão como gestão, como a produção ali, mas ele não está preservado. Então, você precisa definir do que dessas obras, desse acervo eletrônico, desse acervo virtual, digital, vai ser preservado. Aí você que vai oferecer esse projeto, né? Que aí tratamento do documento digital é o primeiro passo para preservar. Oi, Rafaela. O primeiro passo para você preservar, disseminar, é você planejar, você definir, né? Você estuda, você se aproxima de estudos e práticas, né? De grupos de pesquisa, de profissionais que estão tendo a prática, botando a mão na massa, e aí você vai planejar, vai definir o que vai participar do seu plano de preservação digital. A princípio, que bacana, Mauro. Sim. Se ele for permanente, aí ele deixa de ser um representante digital e vira um nato digital. Aí você tem que ver o que está em conformidade com a sua tabela de temporalidade, seu plano de classificação, para saber se ele vai poder ou não. O Gabriel falou que são tantos processos envolvidos. São muitos, né, Gabriel? Você sabe, que são várias etapas. E você só descobre quando você bota a mão na massa. O carro andando é que você vai vendo a necessidade. Então, Mauro, a questão de você saber o que você vai trabalhar, se você vai estar num ambiente de nato digital, e você vai trabalhar todas essas notas. Aí você precisa estabelecer a sua tabela de temporalidade para saber essas notas, o tempo dela. E um plano de classificação. Então, assim, eu acredito que seja esse pontapé para esse primeiro aspecto. Eu não sei se eu vou estar te atendendo no que eu estou falando. No segundo, que são os livros eletrônicos, também precisa ter um plano de preservação, porque naquele momento ele está só ali. Mas, um exemplo, se você assina Pearson, dá um exemplo da Pearson que eu conheço, você assina Pearson na sua biblioteca, você consegue entrar né, em contato, ser cliente, de fazer com que ela migre, né, que ela vá participar junto do seu acervo físico da sua base. Seja a sua base BN Web, da Contemplo, do Sofia, do Pérgamo, ela vai, aí o seu acervo fica como? Com uma visibilidade, né? Ele fica potente, porque ele está com o físico ali e o digital, que foi os livros eletrônicos. E aí tem que ver como que fica
esse prazo de renovação com a pista, essas coisas, para que esse material que você está fazendo migração lá para o seu sistema de gerenciamento, você consiga contemplar no seu projeto de preservação digital. Que aí você vai mencionar que é todo o sistema de gerenciamento, né, de sistema de automação do seu acervo vai estar participando. Mas aí você pode fazer um teste. O que domina mais na sua biblioteca? Ah, é a área de saúde. Então, eu vou começar com todo o acervo de saúde que tem na Pearson. Aí eu vou pedir. Ah, o que mais domina na minha biblioteca é a área de exatas. Então, eu vou começar com de exatas como um teste. Você vai ter que fazer um teste para ver se viabilizou. E aí você tem, olha, faca e o queijo na mão para apresentar o quanto que a biblioteca, para confirmar o quanto que a biblioteca é potente o seu trabalho. Porque sem bibliotecário não tem, sem biblioteca não tem bibliotecário e vice-versa, né? Eu não há, eu e não vai achando que é fácil também não, porque temos assim, eu falo de uma maneira muito apaixonante, muito romântica, né? Muito assim doce. Claro que tem desafios, eu até mencionei alguns aqui. Claro que tem dificuldades, que tem entraves, mas assim, eu sinto por experiência que os estudos e as trocas com os colegas te dão muita motivação, te dão uma injeção de ânimo para falar assim, caramba, é isso, é inadiável, é esse o caminho, né? Então, assim, Mauro, eu te respondi, você pode falar. Ah, sim. A Rafaela tinha também perguntado, não sei se eu te respondi. A questão, né, Mauro, é que as atividades da preservação digital, dependendo de qual é o documento, se ele é bibliográfico, arquivístico, ele está atrelado a outros. É como se fosse, peço licença para usar esse comparativo, como se fosse uma pulseira, uma corrente, cada elo faz a sua função para poder ter o resultado no final. Então, assim, na biblioteca, eu preciso de uma política de informação de embargo, eu preciso de uma política de desenvolvimento de coleção, de seleção, para poder eu depois conversar lá com a preservação digital. Eu preciso dos metadados mínimos adotados lá no arquivo, né, até onde eu sei, preciso da tabela de temporalidade, do plano de classificação, para que eu tenha esse trabalho, né, da produção do documento. Porque a gestão, a produção, a preservação digital, ela começa na gestão bibliográfica ou na gestão arquivística, ela começa na gestão. Então, é dessa forma. Eu não sei se eu conseguia responder a Rafaela e ao Mauro. Eu estou à disposição. Para mim está sendo maravilhoso. Quiser perguntar, pode perguntar. Gabriel, Sucena, Pedro já perguntou. Valquíria, Débora. Peço licença para chamar vocês, mas para a gente conversar. Para isso A mesmo. Rafaela comentou novamente aqui, ó. Ela falou verdade, né? Deixa eu ver o que subiu já a minha tela. Verdade, podemos vislumbrar um campo enorme de atuação, porque muitas pessoas restringem nosso campo de atuação. De Sim. fato. Sim, ó, arquivamento na web. O arquivamento na web, se você for trabalhar numa biblioteca escolar, de universidade, ou até de uma empresa, tem o arquivamento na web. O que é arquivamento? São as informações que estão lá. E você vai olhar de uma forma, né, bibliográfica, e você vai apresentar um plano de preservação para aquele arquivamento que está lá. Para que isso? Para que não tenha hackeamento, para prevenir essa questão de invasão. Isso tudo você vai contemplar lá nos seus itens, né, do seu plano. Por isso que tem, eu acho que é arquivo, arquivo PT, tem um projeto muito grande em Portugal, com o professor Daniel Gomes, que faz justamente sobre isso, preservar arquivamento na web e preservação digital. E aí, só que eles dividem, né? Tem tanto no contexto bibliográfico quanto no contexto arquivístico. Mas é um outro mercado de trabalho, é um outro mercado de trabalho, né? Que nós não sabemos que podemos atuar, né? Os hospitais carecem muito desse trabalho bibliotecário, como agente atuante de preservação. Sim, para poder preservar aquela documentação que está lá, né? E aí tem que ver. Primeiro, o bibliotecário tem que ir ao hospital, à clínica, ao escritório, né? De advocacia jurídica. Então, tem um acervo gigante. Aí você precisa fazer esse diagnóstico, esse mapeamento,
para saber o acervo que tem lá. Se tem só físico, se tem físico digital, quanto tempo que tem de cada um. Ah, tem 50 anos do físico, mas tem só 10 do digital. Para você saber se você propõe 2 projetos ou um só. Então, essa estratégia, né, de trabalho e depois a estratégia da própria preservação digital, que a gente precisa estar próximo. Por isso que os estudos e as práticas e o planejamento, né, metodologia é super importante. Maravilha, Magda. Alguém tem mais alguma questão para fazer, gente? Eu estou achando muito produtiva a nossa aula, viu? Foi realmente um aulão, Magda. Um aulão mesmo, viu? Maravilhosa a sua presença aqui conosco. Poxa, eu fico muito feliz, né, que eu possa ter trocado com vocês, ter compartilhado, a gente ter somado de alguma forma, porque esse que é a questão do bibliotecário. Pelo menos para mim é o que eu confio, né? Tem que realmente disseminar, tem que trocar, tem que somar forças, porque sozinho realmente não é possível, não tem Sim, como eu ficar sozinho, né? Na minha caixinha, eu me engesso e engesso o processo, né? é Eu não sei se verdade. vocês concordam de nós fazermos uma foto, quem quiser abrir a câmera, para poder registrar esse momento, né? Ai, E maravilha. Eu compartilhar com vou os só outros colegas, né? interromper o E até compartilhamento. divulgar também na instituição. Olha, vocês podem, quem for aluno, pode fazer TCC e submeter à instituição. Arquivamento na web do IPMIG, né? Como que eu faço? Isso, A me biblioteca permite. daí, a biblioteca já tem um plano de preservação digital, então vocês podem utilizar a própria instituição como objeto de estudo para alguma prática, algum projeto, o próprio curso, gerar esse produto, né? É possível, Exatamente. né? Porque aí vai dar Pessoal, vocês vão ligar visibilidade, a câmera? vai ser positivo para todos os lados. Exatamente, Magda, você tocou num aspecto importante, viu? Né? Eles Porque, podem assim, usar a uma própria instituição. instituição de ensino aqui não falta. Aí vocês podem, inclusive, recortar a graduação só da área da saúde, ou a pós-graduação. Vocês podem recortar qual é o segmento que vocês vão trabalhar, a biblioteca, se é só periódico, se é só o acervo físico ou o acervo digital. Enfim, tem uma infinidade de trabalhos que vocês podem estar submetendo, né? E aí, Exatamente. qual é a instituição que não quer ter essa visibilidade, né? É muito rico para os dois lados, né? Só o Mauro abrir a câmera. Ah, obrigada, Mauro. Pedro, abre a câmera, por favor, Sussu. Você é uma querida. Rafaela, Laura, Stephanie, Daiane, Lucimaura, Renata, muito obrigada a todos, Maria, professora Suelen. Tem uma colega, não sei se é a Rafaela, que é atelier. Eu não sei se eu falei certo. É nossa aluna. Se não me engano, é a Ruth. Ah, muito Boa obrigada pela noite. presença. Boa noite, Mauro. Esse Mauro. Obrigada pela sua Consegui colocar no participação, tá? celular aqui. Obrigada. Gisele, Kira, Kíria, quem puder, né? Para a gente poder registrar nosso momento, né? E que se todo mundo tenha um 2024 com muita saúde, alegria, tudo de bom, eu estou à Tá no. disposição. Ela falou, Renata abriu. Ô, Renata, obrigada pela presença. A Lucimara está no ônibus. Nós entendemos. E quem puder abrir, por favor. Vou fazer o print assim mesmo, tá? Vou para a gente Olha, tirar uma foto? Daiane Daiane, abriu obrigada. também. Vamos ver se a minha foto ficou boa aqui. Ah, eu gostei. Pois eu vou compartilhar com vocês. Vou pedir a Valquíria Agora, para no finalzinho, que compartilhar. eu consegui colocar pelo celular. Ah, Sim. maravilha, Mauro. Mas você conseguiu acompanhar? Você quer pontuar alguma coisa? Fica à vontade. Eu? Não, tranquilo, foi bem explicado. Acredito que teremos novos assuntos, né? Novos não, assuntos velhos, mas com novidades para a gente estar comentando, né? E
tendo mais conhecimentos e podendo um ajudar o outro. Sim, com certeza. Só lembrar vocês, peço licença, professora Emanuele, para lembrar, né, de vocês assinarem a lista de frequência, por favor. Eu não Obrigada, assinei, Ruth. não. Vou compartilhar aqui novamente, tá? Tá, já, obrigado. Aí haverá Ah, emissão de obrigada, certificado professora para Sueli. vocês, viu? Depois, Eu que professora agradeço. Emanuele, me passa pelo WhatsApp. Obrigada a todos vocês, em plena quarta-feira, estar aqui, né, a gente fazer essa troca. E desejo que a gente possa continuar em contato. E é isso, que o bichinho da preservação digital também morda vocês. Gratidão, professora Magda, viu? Eu que Foi uma alegria agradeço. ter você aqui Eu que conosco. agradeço. Gratidão aos queridos alunos, né, que mesmo Sim, com a rotina cheia, né, depois de um dia longo de trabalho, alguns no ônibus voltando para casa, ainda pôde estar aqui com a gente dialogando sobre preservação digital. Eu espero receber a professora Magda em outras oportunidades, viu, professora? Sempre muito bem-vinda. E aos nossos alunos, lembrando que na semana que vem nós temos um outro encontro síncrono, tá? Dessa vez para falar sobre literatura e decolonialidade, tá bom? Está convidada também, professora Magda. Será sempre muito bem-vinda, viu? eu tenho interesse, sim. Fico muito feliz, porque é um tema super importante. Sim, vou enviar o convite para você também, tá? Muito obrigada, pessoal, a todos vocês que estiveram aqui conosco, viu? Professora Magda, mais uma vez, gratidão a todos os queridos alunos, aos convidados, pessoal de professora Magda, né, por ter nos prestigiado aqui. Que seja um 2024 rico para todos nós. Muito Muito obrigada. obrigada mais uma vez a todos. Pedro, Açucena, Muito obrigado. Gabriel e todos os alunos aí. Obrigada, tá? Obrigada aí pelo carinho, pela Gratidão, gente. presença, Vou pela encerrar aqui a atenção. nossa aula. Obrigado, boa noite.